Salve turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da bateria 5 do Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos News. Hoje, nessa aula 5, nós vamos trabalhar com um ritmo novo da música afro-cubana chamado songo. E para essa aula de hoje eu separei uma definição sobre sua origem, bem como algumas levadas principais para a gente aprender esse ritmo, tá? Eu sou o professor Máriozinho, tudo certo com vocês? Espero que sim, tá? Então, para falar do songo, essa manifestação rítmica tão importante dentro da música afro-cubana contemporânea, né? É muito importante a gente saber quem são os personagens principais e como que foi a origem, né, desse ritmo dentro da linguagem afro-cubana. O mais importante dizer é que, assim como na bateria brasileira, muitos dos ritmos, ou a maioria dos ritmos afro-cubanos, não foram criados na bateria, e sim nos instrumentos de percussão, dos quais a gente faz uma adaptação para nossas levadas, né, e para nossas interpretações, né? O que hoje, claro, depois de se consolidar a bateria como instrumento musical, ela realmente faz essas adaptações com muita criatividade, pelos personagens que a gente tem, né? Músicos e musicistas tão grandiosos que fizeram essa transição, fizeram essas adaptações, né, com muita riqueza, né, de sotaque, muita riqueza de linguagem, técnica, sonoridade e muita musicalidade, né, no seu desenvolvimento artístico. Então, isso é o mais importante que a gente tem que ter em mente, tá certo? Então, para a gente entender um pouquinho do que é esse songo e como é que se toca esse songo, eu trouxe para vocês uma definição, tá? Muito importante a gente saber essa definição, saber de onde é que veio, né? E depois eu vou mostrar a referência, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, tá? Essa mesma leitura da definição que eu tenho aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? O songo é uma rítmica desenvolvida nos anos 70 pelo grande percussionista cubano José Changuito Quintana e o baixista Juan Formel, do grupo Los Van Van de Cuba. O songo representa uma grande quebra de paradigma na música latina, pela introdução da bateria dentro da seção de percussão tradicional, o triunvirato de congas, timbales e bongô. Olha só que importante, gente. Enquanto alguns percussionistas de timbales souberam adicionar bumbo ou às vezes uma caixa nos seus setups, o songo finalmente colocou a bateria em par de igualdade com os outros instrumentos. Nos últimos anos, o songo reflete influência no rock, funk dos Estados Unidos, assim como em outros estilos caribenhos e nos músicos cubanos. Olha só que legal, gente. Então, para a gente entender um pouquinho do songo, a gente tem que entender que a percussão latina tem um triunvirato, ou seja, tem uma base de percussão calcada em congas, tumbadoras, né? Timbales, que são aqueles tambores tipo esses tontons aqui, só que sem a pele de resposta, né? E geralmente de metal, ou pode ser de madeira também. E os bongos, né? Que são aqueles tambores menores, né? Tipo uma tumbadora, mas menor, que a gente chama de macho e fêmea, que são o pequeno e o grande, vamos dizer assim, né? Que são o triunvirato principal da música afro-cubana. E aí, com a mescla de estilos, as misturas, né? Os timbaleiros, os caras que tocavam, né? Ou as musicistas que tocavam timbales, começaram a acrescentar o bumbo junto com o timbale, né? E aí faziam levadas desse tipo aqui, por exemplo, ó. Enfim, eu dei uma brincadinha ali mais livre e tal, só para mostrar para vocês que eles faziam essa coisa do tumbal que a gente estudou nas levadas afro-cubanas das aulas anteriores, né? Eles começaram a colocar. E às vezes colocavam a caixa, então já começou antes de se colocar a bateria mesmo dentro
dessa formação mais tradicional cubana, eles começaram já a adaptar alguns elementos já da bateria no timbale, mas ainda não era a bateria, né? E o Changuito, que era esse cara, esse percussionista que já fazia isso, ele sacou, claro, com a influência do jazz, do rock, nos anos 50, nos anos 60, ele começou, claro, a sacar essa influência na música mundial e trouxe para a música afro-cubana. E aí eles criaram dentro dessa banda, os Los Van Van de Cuba, junto com o baixista Juan Formel, né, esse estilo afro-cubano que é o songo, colocando esses elementos e colocando a bateria dentro da percussão afro-cubana como elemento mesmo. Não, a bateria está presente nas gravações, está presente na formação dos arranjos, né? Então, esse foi o grande lance do songo, né? Ele trouxe a bateria para a música afro-cubana como protagonista, como também um instrumento em pé de igualdade. Então, é muito importante sacar isso, tá, galera? Essa definição, ela está presente nesse material aqui, ó, tá? Que é o Afro-Cuban for Bass and Drums, Funk Fine the Clave, do Robbie Amen e do Lincoln Goines. Esses caras são músicos de Nova York, né, moram lá até hoje e realizam um trabalho fantástico de fusão, né, da música afro-cubana junto com o jazz, com o pop, né? Eles tocaram muito tempo, né, com grandes nomes da música afro-cubana, né? Dave Valentim, Paquito de Rivera, vários grandes caras que eles acompanharam. Aqui tá, eu tenho o livro original, inclusive, né? Da onde eu tirei essa referência, né? Então, Rubem Blades também, aqui tem as discografias, depois eu posso passar para vocês, tá? É incrível a discografia que eles já tocaram, né? Com grandes artistas cubanos, né? Ó, Dizzy Gillespie, Rubem Blades, Bill O'Connell, Ed Palmieri, Cés del Solar, Dave Valentim, né? Lenny Stern, Mike Stern, Bob Moses, Bob Mintzer, Tânia Maria, brasileira, Eliane Elias, brasileira, Dizzy Gillespie, Dave Grusin, Paquito, Michel Camilo, Gato Barbieri. Então, os caras não estão para brincadeira. Então, nos anos 90, esse livro é antigo já, nos anos 90, eles já trouxeram essas maravilhas de informações para o mundo todo. E eu lembro muito bem, não, né, agora eu vou entregar a idade, claro, né, mas eu lembro muito bem do surgimento desse material e da difusão desse material no estudo assim, da música afro-cubana. Foi um grande boom, assim, foi um grande acontecimento, porque trouxe informações de pessoas que realmente tocaram com os músicos cubanos. E esses caras também foram responsáveis por trazerem muitos músicos cubanos, né, e caribenhos para a cena mundial, assim. Então eles têm um grande legado, assim, são caras muito importantes, né? Tem muitos outros também que a gente vai descobrir e vai compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo do Inácio Berroa, que é um músico fantástico de Cuba também, que tocou com Dizzy Gillespie e a Orquestra Nações Unidas, um cara fantástico, tem um material em vídeo muito explicativo, ele traz o Changuito para tocar junto, vocês vão adorar, é também mais ou menos dessa época dos anos 90, tá? Que teve um boom de música latina muito grande no mundo, assim, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande divulgador de cultura, né? Então, tá aqui o material, esse livro aqui é muito legal, vale a pena vocês terem, tá? E agora vamos estudar as levadas, né? Vamos estudar as levadas aí, né, da música afro-cubana do songo. Então, dentro do material que eu separei para vocês, que está aqui, ó, existem essas 3 levadinhas aí que a gente vai estudar na aula de hoje, que são as levadas que já são levadas cruciais para vocês já acompanharem canções de songo e já começar a tocar. É lógico que eu falei do Changuito e do Los Van Van, é claro que se vocês for nessa referência, vocês já vão ter um monte de songo para ouvir e para tocar junto, né? Mas vamos falar um pouquinho da levada em si, para vocês sentir o sabor dela e a sonoridade. Então, é uma levada que, no meu caso, como eu sou destro aqui, a mão direita vai fazer um desenho de semínima ou de mínima, que a gente tá escrito em 2x2, no caso ali, né? A cada mínima, né, a cada tempo, ele faz a condução somente com um toque e a mão esquerda e o bumbo vão completando, como se fosse um ritmo linear, em que nenhuma peça toca junto com nenhuma outra, principalmente
nos dois primeiros grooves, tá? E o formato dessa levada é 2/3, tá? Dentro daquele esquema de clave, né? É 2/3. E é claro que a som clave combina super bem com o songo, né? Que é a som, né? É baseado no som afro-cubano, tá? Então, vamos tocar aí a primeira levada do songo, né? Eu vou fazer primeiro por partes, tá? Vou fazer somente as mãos e depois eu vou incluir o bumbo e aí a gente faz a levada completa, tá? Vamos lá. Então é uma levada toda linear, onde nenhuma peça toca junto com outra, né? E o bumbo entra na quarta colcheia do primeiro tempo, né? É aquele tumbal, o tumbal mais simples, o tumbal só de uma nota, né? E A, 2 e A, e A, 2 e A. Então é esse tumbalzinho ali que entra, né? E agora, é claro que o songo é uma música que não é tocada tão lenta assim, ela é uma música um pouquinho mais pra frente. Eu vou fazer a levada com um pouquinho mais de cadência para vocês sentir a sonoridade mais original desse groove, desse ritmo, tá? Beleza? Então essa foi a primeira levada de songo, né? Essa levadinha primeira aí com o tumbal mais simples, né? Só na quarta colcheia. Aí depois nós vamos pegar a mesma levada, exatamente a mesma levada, e vamos colocar o tumbal completo, né? Na quarta colcheia do primeiro tempo e na terceira colcheia do segundo tempo, né? Então fica bem assim, tá? Super legal, né? Agora eu vou tocar com um pouquinho mais de cadência para vocês sentirem o sabor. Botei até uma clave aqui, perdão, com o pé esquerdo para vocês sacarem um pouco da sonoridade, assim fica super rico, super legal, tá? Calma, não é obrigado a fazer essa clave aqui, é claro que demora um pouco para desenvolver, eu só quis tocar um pouquinho dessa clave para vocês sentir o sabor disso acontecendo junto, fica muito legal, tá? E aí,
a terceira levada, né? Essa terceira levadinha de songo, ela tem um saborzinho mais funkeado, né? E então, no primeiro compasso, o bumbo faz a quarta colcheia e a primeira colcheia do segundo tempo, né? E a terceira colcheia do segundo tempo. Então fica assim, né? O primeiro compasso. E aí o segundo compasso toca na quarta colcheia também e na terceira e na quarta colcheia do segundo tempo. Então só o segundo compasso, né? E agora, botando a levada das mãos, que é a mesma dos dois primeiros grooves, né? Com esse bumbo vai ficar assim, ó. Beleza, turma? Então agora, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Vou tocar 8 vezes cada groove na sequência. 8 vezes o groove primeiro, 8 vezes o segundo, 8 vezes o terceiro. E vou voltar e fazer 2 vezes, né? Como se fosse até uma pecinha assim da gente fazer inteira e voltar. Para vocês trabalhar essa colocação dos bumbos aí, né? Gradativa, tá? Então vamos lá.
Beleza, turma? Então, esse trabalho inicial nosso de hoje, né? Ele é um trabalho de conhecer um pouco do songo, conhecer um pouquinho da história dele, conhecer um pouquinho das levadas principais, das levadas estruturais que vocês vão utilizar bastante isso no dia a dia. É um gênero que é muito utilizado assim e tem uma grande influência dentro do rock, do funk, do pop mundial. Então, se vocês pegarem artistas como Alejandro Sanz, Luiz Miguel, Shakira, Christina Aguilera, Santana, meu, Tower of Power, Chick Corea, meu, uma infinidade de músicos e de artistas que utilizam o songo como expressão afro-cubana, assim, dentro das suas composições. Vocês vão adorar. E é claro, escutar esses grupos tradicionais, como os Los Van Van de Cuba, vocês vão ter um grande exemplo de como aplicar o songo e como tocar o songo. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, fiquem bem, continuem se cuidando. Qualquer dúvida, qualquer comentário será muito bem-vindo. Valeu? Grande abraço!